Paz e bem, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, bem-vinda a este nosso blog franciscano, São Francisco de Assis, Espírito de São Francisco de Assis, nas fontes franciscanas. Estamos hoje no 33º encontro, que tem como tema o título do corpo do Senhor, ou então, como Deus revela a loucura de sua paixão por nós, do corpo do Senhor, ou como Deus revela sua loucura, a loucura de sua paixão por nós. Depois de termos olhado o sentido e a importância das admoestações de São Francisco, vamos, a partir deste encontro, dedicar-nos a cada uma delas, começando com a primeira. Por sua riqueza e profundidade, a dividiremos em 4 partes ou encontros. Assim, neste encontro de hoje, abordaremos o tema o inacessível que se faz acessível, ou também poderíamos intitular O Pai habita numa luz inacessível. O título desta primeira admoestação do corpo do Senhor não poderia ser mais significativo e precioso. É o mesmo com o qual o próprio Senhor definiu seu novo modo de marcar sua nova e definitiva presença entre nós. Na última ceia, Jesus fala em corpo, meu corpo. Ou seja, Deus se faz presente no meio de nós a modo de corpo. Acerca dessa expressão e seu significado, nós iremos refletir mais adiante. Hoje vamos nos deter ao mistério de um Pai inacessível, que inventa caminhos, os mais inauditos e loucos, a fim de fazer-se acessível. Diz assim o primeiro parágrafo desta admoestação: diz o Senhor Jesus a seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conhecesseis, certamente conheceríeis também meu Pai. E em verdade o conheceis bastante e o vistes. Diz-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Diz-lhe Jesus: há tanto tempo estou convosco e não me conhecestes. Filipe, quem me vê, vê também meu Pai. O Pai habita numa luz inacessível. O Espírito é Deus e a Deus ninguém jamais viu. Este é o primeiro parágrafo da admoestação primeira do corpo do Senhor. O mistério do corpo do Senhor, a Eucaristia, marcou profundamente, desde o início, toda a vida e toda a caminhada de Francisco e de sua ordem. Foi ouvindo a missa em honra do apóstolo São Matias que Francisco teve a iluminação
de que o seguimento de Cristo crucificado, dele e de todos os seus companheiros, devia ser segundo a forma da vida dos apóstolos. A partir de então, a missa tornou-se a alma, o pulmão da vida diária de Francisco e de toda aquela primeira geração de frades. Por isso também é a partir da alegria e do fervor da graça desse encontro que Francisco escreve o título de sua primeira admoestação, não com o artigo "o", mas com o genitivo do corpo do Senhor. Notemos bem que ele não escreve como nós faríamos o corpo do Senhor, mas ele escreve do corpo do Senhor. No primeiro caso, se escrevesse o corpo do Senhor, ele estaria escrevendo de fora, como quem olha e vê de longe, a modo de espectador ou de fotógrafo. Enquanto que no segundo, do corpo do Senhor, ele o vê e o faz de dentro, a partir do toque do enamoramento, da convivência e da experiência com esse mistério. Assim, um exemplo, enquanto o jornalista fala sobre minha mãe, eu, o filho, sempre haverei de escrever e falar de minha mãe. Francisco, portanto, vai falar da Eucaristia a partir dela mesma, isto é, da graça do encontro dele com esse mistério de Cristo e de sua ligação e pertença a ele. É também movido por esse mesmo Espírito que ele inicia sua admoestação, escrevendo: diz o Senhor. Quem ama, se diz, se fala, se abre, se comunica, se expõe, se doa. É assim que Francisco vê seu Senhor, alguém como que doido para viver conosco, para se comunicar, comungar conosco. Por isso também, Francisco não pensa num passado, escrevendo disse. Para ele, Jesus é uma pessoa viva, real e presente, com a qual podemos e devemos nos encontrar e conversar com ele, como nós estamos aqui conversando uns com os outros. Alguém no qual podemos tocar ou deixar-nos tocar por ele, como acontecera com os apóstolos no seu tempo. Por outro lado, ao chamar Jesus de Senhor, Francisco está convocando a si mesmo e aos seus companheiros para a alegria, o encanto, a doçura e o vigor da graça, da honra e da dignidade de terem sido escolhidos, eleitos, aceitos e amados para segui-lo. Na experiência do enamoramento, do amor, o outro é sempre meu Senhor e eu, seu servo. Por tudo isso, nada melhor para exortar os irmãos do que partindo das palavras do próprio Mestre e Senhor, que diz ou fala. Esta é a paisagem da qual nasce essa admoestação. O texto começa citando literalmente 4 versículos do diálogo da catequese de Jesus com seus discípulos, ou melhor, com seus apóstolos,
no seu longo e saudoso discurso de despedida durante a última ceia. Francisco parte, portanto, da manifestação de Jesus acerca de seu grande desejo de fazer com que os discípulos entendessem, acolhessem e amassem seu modo de estar, de viver e permanecer com eles, o modo de crucificado. Que esse modo, após a ressurreição, será ainda mais radical, mais crucificado, mais pobre e inaudito, num pedacinho de pão e num pouquinho de vinho. Por isso, em sua catequese, começa dizendo que é assim, desse modo e de nenhum outro, que eles devem entendê-lo e acolhê-lo como o caminho, a verdade e a vida. A catequese toca no desafio crucial de todo discipulado cristão. Em vez de seguir o Mestre através do caminho dele, querer segui-lo através de seu próprio caminho, de sua própria verdade, de sua própria vida. Ora, o que estava acontecendo e o que estava impedindo Filipe de ver Jesus nessa sua verdadeira identidade era justamente porque ainda não se convertera totalmente em discípulo. Após 3 anos de catequese e convivência, ainda desejava um mestre triunfalista, político-religioso, e não um mestre pobre. Um filho do homem, um nazareno que veio não para julgar, mas para ser julgado e perdoar, não para impor ou mandar, mas para ouvir e acolher os demais discípulos, e não para condenar, mas para amar e dar sua vida em favor dos homens. Enfim, Filipe, como todos os outros discípulos, queria um Messias para si, para o consumo de seus desejos e planos, em vez de pensar e querer como o Mestre queria e pensava. Filipe, o discípulo, queria que o Mestre pensasse e fosse como ele pensava, queria e vivia. Era preciso, pois, converter-lhe o coração, a mente, o espírito. Como bom pedagogo, Jesus sabe muito bem que isso só é possível se, a seu exemplo, incendiar-lhe primeiramente o coração com o ardente fogo da paixão do Pai e pelo Pai. Por isso, lança-lhe o desafio. O Pai mora numa luz inacessível. É como se alguém, apontando para a montanha mais alta do mundo, dissesse a um apaixonado alpinista: aí está o pico mais alto do mundo, e que ninguém até hoje conseguiu galgar. A insistência de Jesus acerca da inacessibilidade do Pai não é tanto para dizer que eles, a partir deles mesmos, não têm nenhuma possibilidade de chegar ao Pai, mas para que eles vejam a loucura da paixão de seu Pai. Ele, o Pai, lhes entrega inteiramente seu Filho único e muito amado, a fim de que todos os homens pudessem achegar-se a Ele como seus filhos queridos. Em certo sentido, o Pai
perde seu filho, a fim de poder ganhar de volta todos os filhos que desde Adão se perderam. Por isso, o Filho, desprendendo-se de sua divindade, vem a nós na pobreza, na inocência, na humildade de uma criança deitada num coxinho de estrebaria, de um filho do homem que se deixa aniquilar na cruz e que logo depois se faz pão eucaristizado. Um pão que podemos pegar na mão e comer e fazer dele o que bem quisermos. Eis o modo louco do inacessível fazer-se acessível. Por isso, em sua carta a toda a ordem, Francisco extravasa sua emoção com essa comovedora admoestação. Pasme o homem todo, estremeça o mundo inteiro e exulte o céu quando, sobre o altar, na mão do sacerdote, está o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ó admirável grandeza e estupenda dignidade, ó humildade sublime, ó sublimidade humilde. O Senhor do Universo, o Deus e o Filho de Deus, assim se humilha e se oculta sob a módica fórmula de pão para a nossa salvação. E continua Francisco: vede, irmãos, a humildade de Deus e derramai diante dele os vossos corações. Humilhai-vos também vós, para que sejais exaltados por ele. Nada, pois, de vós retenhais para vós, para que vos receba a todos por inteiro aquele que se vos dá inteiro. Até aqui, exortação de São Francisco na carta a toda a ordem. Enfim, estamos diante da mais bela e expressiva catequese da dinâmica do amor. O amor é sempre inacessível, tanto para quem ama como para quem é amado. No casamento, por exemplo, João só pode amar Maria se essa o aceitar, ou receber, e vice-versa. Maria só pode amar o João se esse a aceitar. Nós só podemos amar Deus se, ou porque Ele nos amou por primeiro. E é isto que Ele fez ao criar-nos, e muito mais intensa e profundamente ao redimir-nos através de seu Filho, encarnado, crucificado, eucaristizado. Mas também, para ele nosso amor é inacessível. Deus só terá acesso ao nosso amor se nós o permitirmos, o recebermos. Se nós, como ele, também morrermos ao nosso próprio eu, abrindo humildemente nosso coração, a fim de que entre e aí faça sua habitação. Por isso, ele o mendiga com toda a humildade, pobreza e reverência, como esposo diante de sua esposa querida, amada, eleita. Eis o caminho, a verdade e a vida para o Pai, abertos por Jesus para todo o seu discípulo. Nesse sentido, caminho, verdade e vida, antes de algo pronto, já feito ou realizado, fixo, indicam um modo de ser, um espírito, uma conduta de quem, sempre de novo, se dispõe a dar tudo do bom e melhor de si
para acolher a pessoa amada. E esse foi sempre o primeiro motivo de toda a evangelização franciscana: levar os fiéis a acolher com alegria e gratidão aquele que muito nos ama. Vamos ver como ver Deus hoje, ou como é a inacessibilidade de Deus no mundo de hoje. A inacessibilidade de Deus sempre desafiou a mente dos estudiosos e religiosos. São Francisco, por exemplo, em seu famoso retiro quaresmal do Monte Alverne, que nós celebramos justamente nesta semana, ajoelhado com a face e com as mãos erguidas para o céu e em fervor de espírito, passava horas e horas dizendo nenhuma outra coisa senão: quem és tu, dulcíssimo Deus meu, e quem sou eu, vilíssimo verme e teu inútil servo? Quem entre nós hoje aborda essa questão são nossos dois últimos papas, Bento XVI e Francisco. Bento XVI, em sua encíclica Deus Caritas Est, escreve o seguinte: com efeito, ninguém jamais viu a Deus tal como Ele é, em si mesmo. E, contudo, Deus não nos é totalmente invisível. Não se deixou ficar pura e simplesmente inacessível a nós. Deus amou-nos primeiro, diz São João, e este amor de Deus apareceu para que por ele vivamos. Deus fez-se visível. Em Jesus nós podemos ver o Pai. Existe, com efeito, uma múltipla visibilidade de Deus na história de amor que a Bíblia nos narra. Ele vem ao nosso encontro, procura conquistar-nos, até a última ceia, até o coração trespassado na cruz, até as aparições do ressuscitado e as grandes obras pelas quais ele, através da ação dos apóstolos, guiou o caminho da igreja nascente. Também na sucessiva história da igreja, o Senhor não esteve ausente. Incessantemente, Ele vem ao nosso encontro, através de homens nos quais Ele se revela, através da sua palavra, nos sacramentos, especialmente na Santíssima Eucaristia. Portanto, são palavras essas do Papa Bento XVI, na sua encíclica Deus Caritas Est. Portanto, se Deus, através de seu Filho, que morrendo na cruz, infunde sobre todas as criaturas o Espírito que é seu amor, se esta doação se prolonga através do seu corpo, que é a Eucaristia, onde sempre que aparecer um pouquinho de amor, aí, nesse amor, está e podemos ver Deus. Por isso, seguindo o atual Papa Francisco, nesse tempo de pandemia, nós podemos ver Deus também em muitas pessoas que, saindo de sua zona de conforto, procuram salvar a vida dos outros, muitas vezes colocando a própria vida em perigo. E conclui o nosso Papa Francisco, muito bonito: vejo um transbordamento de misericórdia ao nosso redor.
Os corações foram postos à prova. A crise suscitou em alguns uma coragem e uma compaixão novas. Alguns foram sacudidos e responderam com o desejo de reimaginar nosso mundo. Outros procuraram socorrer com gestos bem concretos as carências de tantos, capazes de transformar a dor do próximo. São palavras do Papa Francisco na sua carta Vamos Sonhar Juntos. Portanto, meu irmão e minha irmã, Deus já fez e está fazendo sempre sua parte. Revelou-se e continua se revelando em plenitude, em forma de misericórdia, em forma de compaixão. O que falta a nós, como a Filipe outrora, é fazer a nossa parte, converter-nos, isto é, purificar nosso espírito, nossa mente e nosso coração de todos os nossos interesses particulares e ideologias. Não garante o próprio Senhor? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Eis, meus queridos irmãos e irmãs, a primeira reflexão acerca da primeira admoestação de São Francisco do corpo do Senhor. No próximo fim de semana, continuaremos abordando este texto, porque é muito rico e muito profundo. A você, meu irmão, minha irmã, a toda a paz e todo o bem.